Fala aí, meus caros, minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu já. Esse assunto de comunismo na internet, né? Que eu já abordei em outros vídeos e tal. E hoje vai ser um vídeo para fazer uma crítica, assim, que eu espero que seja tida como construtiva, tá? Em relação a parte do discurso que paira nessa bolha de internet que a gente vive e tal, onde pelo menos eu me insiro, né? E a ideia de trazer essas, vamos dizer assim, ilusões é justamente tentar abrir alguns olhos aí em relação a isso. Eu sei um pouco da minha relevância, né? No YouTube, com um canal de aí 70 e poucos inscritos, né? Então, não espero muita repercussão não, mas, enfim, fazendo uma parte aí do que eu acho que é necessário. Então vamos lá. Primeiro, começando como sempre com a citação de música, né? São os versos iniciais de A Vida em Seus Métodos Descalma, do Di Mello. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Então, vamos lá. Novamente, assim, não é especificamente contra nenhuma pessoa em específico, né, do chamado webcomunismo, mas é uma coisa que eu vejo pairando, são coisas que eu vejo pairando nos discursos aí, de todos eles, não só dos principais influencers e tal, mas também do público, né? E assim, mais uma vez, o webcomunismo eu uso como uma descrição, né? Eu sei que pode soar pejorativo e tem gente que usa como pejorativo mesmo, mas simplesmente para mim é o comunismo que se manifesta na internet. Então, assim, existe comunismo fora da internet, existe o dentro da internet. E assim, uma pessoa pode ter ação na internet, fora da internet, mas eu estou falando aqui mais a respeito da internet, que é o que eu tenho contato, né? Então, vamos lá. Primeira ilusão. Bom, essa ilusão é perniciosa, né? O teto do comunismo BR é alto. O que é que eu quero dizer com isso? Então, assim, a qualquer momento, dado momento, a gente tem um máximo de pessoas que a gente vai conseguir atingir com certo discurso. Então, assim, o comunismo, em qualquer sociedade, ele vai ter um teto para até onde a gente consegue chegar e convencer as pessoas. Porque muitas pessoas simplesmente não estão nem abertas a diálogo, nem dispostas a ouvir alguma coisa. Então, assim, dado o histórico que o comunismo tem na sociedade, e que foi através de propaganda, através do próprio sistema capitalista e tal, existe um teto aonde a gente vai conseguir chegar com essa mensagem. Então, assim, não é sendo pessimista, não, é sendo mais realista mesmo, porque muita gente não tá nem aí pro que você quer dizer só de ouvir a palavra comunismo. Então, assim, é, eu acho que os discursos que existem hoje, quando, quando se portam na internet e tal, eles assumem um teto muito mais alto do que existe na proporção de pessoas que está disposta a ouvir o comunismo. Então, assim, isso é visto nas atitudes, entendeu? A- o crescimento recente do comunismo pode até ter dado uma ilusão de que até reforçado essa ilusão, né? Então, bom, eu acho que tá mais do que explicado aí. O segunda ilusão, vamos lá. A Revolução Brasileira está logo ali. Essa é também uma das mais prevalentes, né? Ela se manifesta de forma que, assim, em muitos dos discursos, parece que a revolução está daqui a 5 anos, daqui a 10 anos no máximo. E muita gente diz trabalhar, né, para que isso aconteça logo, logo, logo. O que, a meu ver, não é realista. Primeiro de tudo, muito se compara com a. Muito se estuda, né, a respeito da Revolução Soviética e como ela foi importante, e outras revoluções também, que tiveram seu contexto bem específico.
e que não é mais o contexto que a gente vive, por diversos fatores, mas eu acho que o principal deles é a própria evolução do sistema capitalista, que, assim, não é uma pessoa, né? Mas ele aprendeu a lidar com os anseios revolucionários comunistas de forma que dificulta muito mais o trabalho de hoje, se alguém quiser fazer uma revolução. Isso tem a ver com as cadeias multinacionais de produção, isso tem a ver com as próprias instituições liberais se adaptando melhor, tem a ver um pouco também com aquela história de dar os anéis para não entregar os dedos, ou algo do tipo. Então, assim, é, muita, a- os contextos onde aconteceram revoluções socialistas no passado são difíceis de se repetir hoje. Para falar mais sobre isso, teria que ter um vídeo só sobre isso. Mas eu acho que quando as pessoas pregam a Revolução Brasileira e falam que ela tem que ser o quanto antes, para ontem e tal, ou pelo menos não entender isso, eu acho que muito se perde muito se perde dessa realidade que a gente vive em comparação com a realidade onde houveram revoluções. Entendeu? Então, bom, essa foi a segunda ilusão. Vamos para a próxima. Relacionada à anterior, mas um pouco diferente também, é a ilusão de se tivéssemos 1 milhão de militantes, a gente ia conseguir fazer a revolução, ou o Brasil seria completamente diferente e tal. Bom, pelos mesmos motivos da anterior, eu acredito que ter uma quantidade X de militantes e tal, não garante muita coisa, assim. Mesmo que você diga que eles serão bem organizados, que terão tudo que precisam para fazer a revolução e tal. Porque, primeiro que esse número, às vezes, às vezes teria que ser muito maior do que as pessoas dão a entender. E segundo que a reação vai ter também uma certa quantidade de militantes, né? Falando aí de revolução. Então, assim, não necessariamente a coisa ia sair bem e não necessariamente as pessoas iam se arriscar a fazer alguma coisa nesse sentido. Claro que quanto mais militantes no comunismo, mais o comunismo vai ser disseminado e tal. É quase uma tautologia. Mas, em relação a isso, não necessariamente é um número de militantes, até, ou assim, não necessariamente com militantes e organização você vai conseguir. Vai depender muito do contexto e das oportunidades que vão surgir e tal, e de como o próprio sistema capitalista, as instituições liberais vão reagir a isso, né? Então, assim, é mais uma ilusão aí que eu acho que permeia o discurso, tá? Próxima ilusão, o poder da moda da internet. Bom, essa ilusão já foi ressaltada pelo grande Pirula aí, né? Quando ele falou que uma hora a onda do webcomunismo ia passar. E assim, por que que eu digo poder da moda da internet, né? É, é uma moda de internet, assim, isso não é um termo pejorativo, novamente, né? Porque há um crescimento do comunismo na internet nos últimos 5, 6 anos, talvez até um pouco mais, e como outras modas de internet que acontecem. Isso não é dizendo como, não é só uma moda de internet, entendeu? Mas é uma moda de internet. O que acontece é que às vezes as pessoas elas superestimam muito o poder de deixar um legado, deixar pessoas realmente engajadas na luta e que vão fazer acontecer, né? Então, assim, muito se diz, olha, quantos inscritos eu tenho, quantas visualizações eu tenho e tal, sem perceber que às vezes o negócio não cresce do jeito que já cresceu, ou que impacta na vida das pessoas do jeito que parece impactar quando você vê que ela assiste muito um canal ou outro. Então, tem esse viés, né? O quanto que a pessoa assistindo vídeos de comunismo está mudando sua vida a partir dos vídeos, entendeu? Então, assim, uma reflexão aí para se pensar, né? Será que essa internet
essa moda que teve na internet, ela fez impacto no mundo real mesmo, né? Quanto que aconteceu, né? E às vezes paira, né, essa impressão que eu tenho que, nossa, conseguimos muita coisa e tal. Mas será que foi conseguido mesmo? Enfim, próximo. Essa ilusão é uma ilusão grande também, que é tão mais fácil convencer direitista. E onde eu vejo que ela existe, né? Eu vejo isso principalmente na estratégia que os comunicadores comunistas têm de, às vezes, brigar mais ou atacar mais outros setores da esquerda do que a direita. Por que que eu falo isso? Porque quando você começa a atacar um setor, outro setor da esquerda, você começa a criar uma rejeição nesses setores, né? Então, se você fala em nome do comunismo e tal, diz que é comunista, e você começa a brigar com outras pessoas da esquerda, outras pessoas da esquerda vão dizer, pô, se isso é comunista, eu não quero ser isso. Assim, parece meio óbvio que a gente tem que explicar, mas isso acontece. E essa é uma atitude que eu vejo acontecendo, né? E outra coisa que às vezes acontece também é de a gente ver relatos, né, de pessoas que eram de direita e se convenceram, né? E assim, isso pode dar a impressão de que é mais fácil convencer realmente um direitista a virar comunista, porque tem exemplos, né? E exemplos tem, mas eu acho que esses exemplos são muito mais anedóticos e também acho que a caminhada da direita para a esquerda, como uma que eu já tive, você pode ver em um vídeo meu sobre isso, ela é muito mais gradual e ela passa por você ser de uma esquerda que se chame social-democrata, que se chame centro-esquerda. Passa por esse caminho, entendeu? É difícil virar a chave de uma vez. Acontece, mas eu acho que é muito difícil. E a atitude estratégica que se tem hoje por grande parte dos que se dizem comunistas na internet não dá a entender que isso é um dado que eles entendem. Entendeu? Parece que vale mais a pena atacar outras esquerdas, atacar quem está mais perto, do que quem é de direita e tal. E isso faz gerar várias rejeições por aí. Vamos lá, próximo. No pós-Lula, vai cair no colo deles. Então, essa é uma ilusão também evidenciada pela estratégia de atacar principalmente a esquerda lulista, a esquerda petista. Que, assim, parece que é assumido por eles que depois de do Lula sair da política, seja por motivos biológicos, seja por motivos pessoais, seja por motivos políticos também, o Lula é, é, a esquerda vai se voltar para eles e não para quem vai tentar capitalizar o legado do Lula, né? Então, assim, por exemplo, tem petistas mais jovens, tem o Haddad, tem a Glaze, tem, sei lá, Flávio Dino, que não é petista, mas enfim, tem outras figuras que podem capitalizar esse, esse legado do Lula, e muitas vezes parece que o webcomunismo acha que, na verdade, vai cair no colo deles por vacuidade, né? Assim, não vai ter ninguém para falar ser esquerda depois do Lula, então eles vão ser a esquerda. O que é um pouco ingênuo, tá? Não é assim que vai acontecer. Então, assim, não há vácuo de poder, né? Então, as pessoas já se programam para isso, para um dia que a esquerda não vai ter Lula, apesar do que podem descrever aí aos montes, né? E podem dizer e tal. Mas existem, como é que se diz? Existem previsões, existem estratégias que estão sendo feitas para se herdar esse legado, né? E o webcomunismo vai na direção contrária, de não herdar, mas ainda assim acham que vai cair no colo deles, né? Próximo. O jovem é jovem para sempre. Essa é uma ilusão que é delicada, né? Por que que eu digo isso? Por que que seria uma ilusão que existe? Eu vejo que durante os últimos 7 anos, muito do discurso do webcomunismo e do comunismo em geral, ele, ele foi voltado para jovens e foi
nos jovens que ele se manifestou mais, que ele realmente cresceu mais. Porém, não está tendo uma atualização da comunicação, nem das pautas, de acordo com que esses jovens vão envelhecendo. E o que acontece é que quando você é jovem, você tem algumas prioridades. Quando você vai envelhecendo, você tem outras. Então, por exemplo, uma coisa que quem entra na casa dos 30 aí vai entender é que você começa, por exemplo, a querer comprar um apartamento, comprar uma casa para morar, para ser sua. E assim, por mais que existam comunistas que façam um debate na vida real, né, de habitação, moradia e tal, é, se subestima muito o valor que tem, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo do PT. Entendeu? Então, não se dá nem os méritos para isso. Quando que para pessoas nessa faixa etária, ela é muito, muito importante. Assim, esse é só um exemplo, tá? Mas toda a comunicação, ela continua sendo para captar mais jovens. Mas isso não quer dizer que vão, as pessoas que se captou antes vão continuar. Então, assim, uma coisa que pode acontecer, e eu já vi acontecendo, é muitas pessoas desiludidas, né? Com relação ao discurso web comunista. Eu já vi algumas pessoas na internet. A evidência anedótica, sim, mas eu já vi. Então, assim, um aspecto disso é que as pessoas desiludidas, elas voltam para outro espectro político, ou até mesmo largam a política, viram apolíticos, viram antipolíticos e tal, o que é muito, muito ruim. Isso também faz parte, o que pode também causar isso é uma falta de clareza, uma falta de honestidade intelectual mesmo, honestidade política, quando propagando as ideias do comunismo, né? Do qual essas ilusões todas aqui, que eu acredito que muitos comunicadores entendem que elas não são verdade, mas que o discurso não aparenta dizer que o discurso ainda suporta elas. Então, o cara, ele sabe que essas coisas, essas ilusões existem, mas ele não faz nada contra elas, entendeu? Então, é um tipo de comunicação que, ao fim e ao cabo, pode se sair como desonesta, depois de um tempo que o cara percebe que, pô, o cara tá propagando essa ilusão aí, mas eu já não tenho mais ela, entendeu? Então, assim, por que que se propaga isso? Um dia eu tive, depois eu não tive. Então, essa desilusão, ela faz grande parte aí do que eu vejo como o motivo de eu colocar aqui, tá? Próximo. A União Soviética teve êxitos devido aos erros de Stalin. Essa aqui não é só do webcomunismo. Eu acho que essa aqui é do comunismo em geral, tá? Principalmente depois dessa leva, que existe muita tentativa de recuperação do, da imagem do Stalin. Não é totalmente errado, não é sem motivo, mas se você vê principalmente pela parte dos memes e pela parte e até de algumas argumentações que parecem sérias, dá a entender que até os erros de Stalin foram motivo para a União Soviética ter tido êxito em algumas áreas. Então, assim, por exemplo, mais escancarado é fazer meme de Gulag, né? Ah, vamos mandar para o Gulag e tal, ou até vamos mandar para o Lulag. Enfim, esse tipo de postura dá a entender que são as coisas ruins que o Stalin fez que fizeram a União Soviética ter um certo êxito econômico, êxito bélico e etc, né? Quando, assim, eu não sou o maior trotskista do mundo, mas eu acho que provavelmente foi, as coisas deram certo apesar de erros de Stalin, não por causa deles. E eu acho que isso é uma coisa que existe bastante, não só no web comunismo, mas no comunismo em si também. Então fica aí com uma ilusão. Próximo. A intelectualização é o caminho. Muito se fala disso já também, e também acho que escapa à internet também essa ilusão. E eu acho que muitas pessoas dão muito valor a ler muito e tal. Não que não seja importante ler, é importante estudar, é importante ir atrás das fontes mesmo e tal. Mas
é importante também notar que não é só o estudo que vai levar a alguma coisa, e não é só o estudo que vai levar, e também, né, toda aquela questão de teoria e prática, né, que se junta na praxis. Então, assim, ainda há muita expectativa de que você tenha lido todas as cartas de Lenin, todos os, os artigos de jornal dele, para que você tenha um direito de falar sobre alguma questão atual e tal. Então, essa é uma coisa que acontece menos hoje, tá? Porque já foi feita muitas críticas a isso. Acontece menos hoje nos grandes comunicadores, mas no público eu acho que ainda acontece bastante. Principalmente quando você pega um comentário aleatório assim, tem gente falando, não, porque você não leu tal e tal, 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 você não precisa, você não poderia falar isso e tal. Assim, não é exatamente academicismo, tá? É achar que a intelectualização, é o que está dizendo, a intelectualização é o caminho para se fazer uma revolução. O que não existe só esse caminho, não é o caminho para todo mundo, não é o caminho, é isso, não existe só esse caminho e não é o caminho que todo mundo vai seguir e não vai seguir do jeito que você seguiu, por exemplo. Ah, eu vou estudar Trotsky, então todo mundo tem que estudar tudo de Trotsky. Não, não é exatamente assim, entendeu? Existem vários caminhos de intelectualização que podem seguir, entendeu? Então, vamos lá. Última. Essa aqui é bem ruim, tá? Não há melhora que vale a pena sem revolução. Onde que eu vejo isso? Eu vejo isso em críticas e ataques que o webcomunismo faz em relação a qualquer avanço que o governo Lula tem. Assim, eu sou um defensor do governo, tá? Abertamente. E é incrível como a qualquer momento o governo Lula faz alguma coisa, mas nunca é demais. Nunca é o suficiente. Sempre é recuado demais, sempre falta alguma coisa, às vezes o timing tá errado e tal. Então, assim, isso dá a impressão de que as pessoas acham que sem a revolução nada valerá a pena. Se não for, e principalmente, se não for eles fazendo, não vale a pena nenhuma melhora, né? Então, vamos dar exemplo, né? O aumento do salário mínimo. O Lula fez um aumento do salário mínimo substancial, mas existe quem critique, dizendo que, ó, não é o aumento do salário mínimo que vai mudar a vida do trabalhador e tal. Quando que, na verdade, acaba que, às vezes, se você fizer isso durante muito tempo, acaba mudando sim as vidas. E melhorando muito as vidas das pessoas. Então, eu acho que esse tipo de postura também é uma ilusão que paira sobre o webcomunismo. E acho que é um ponto a ser melhorado, tá? E um ponto para a gente abrir mais os olhos. Próximo. Ah, acabou. Já deu 10. Então, assim, considerações finais aqui. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum comunicador, nem nada disso. Eu sou só um canalzinho pequeno aqui, dando meu pitaco. Mas seria importante a gente, né, como eu disse, abrir os olhos para certos discursos e tal, porque mesmo que as pessoas, os comunicadores, possam não mudar na hora, assim, mudando um pouco do público, fazendo uma pressão no público para que eles cobrem mais os comunicadores, de serem mais honestos, de não deixarem essas ilusões pairarem e esclarecerem mais as coisas. Eu acho que isso pode ser um caminho para melhorar aí e para o comunismo ser mais duradouro, entendeu? Para o movimento conseguir não só ser duradouro, mas crescer mais. Eu acho que às vezes falta muito isso na nossa, na nossa cultura política atual da internet. Bom, era isso. Muito obrigado aí por assistir até o final. Curte, compartilha, deixa esse comentário. Tem alguma ilusão aqui que eu não falei? Você discorda de alguma? Quer acrescentar algo em alguma? Algum comentário e tal? Bom, esteja aberto, tá tudo aí aberto. Por favor, comente. Um abraço e até a próxima.